Olá, alunos das terceiras séries, nós estamos de volta nas nossas aulas online, sejam bem-vindos. Por enquanto ainda online, né, infelizmente, mas vamos continuar tentando aprender, tentando compreender os assuntos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de estatística, a gente iniciado antes das férias. A gente estudou antes os conceitos de estatística, né, o que é variável, né, essas coisas. E a gente estudou também gráficos e tabelas, lembra, né? Hoje a gente vai dar continuidade falando das medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central recebem esse nome de tendência central porque num conjunto de valores, esses valores tendem a se concentrar em torno de um único valor. É por isso que eu chamo de medida de tendência central. Tipo quando eu digo que a altura média da idade dos alunos da sua sala é 1,60 m, por exemplo, eu estou dizendo que todas as medidas das alturas de todos os alunos tendem a se concentrar em torno desse 1,60 m. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas se concentra em torno disso. Por isso que é a medida de tendência central. E elas são três. É a média aritmética, a moda e a mediana. Para falar da média aritmética é muito simples. A média aritmética, representada por x barra de um conjunto de n valores, que é a quantidade, né, de elementos, é dado por, nesse caso, ó, x barra é a média, que você vai soma todos os elementos do conjunto, por isso que eu coloquei aqui, ó, x1 mais x2 mais x3, porque eu somo todos os elementos do conjunto, dessa forma aqui, e divide pela quantidade de elementos. Então, o que é média aritmética? É a soma de todos os elementos de um conjunto dividido pela quantidade de elementos que esse conjunto tem. Tipo esse exemplo. Ó. Nesse exemplo, nós temos o número de transplante de fígado que foi realizado no Brasil de 2007 a 2012. Por exemplo, no ano de 2007 foi realizado 1.008 transplantes, em 2008, 1.177, 2009, 1.334 e daí por diante. Eu quero determinar a média anual de transplante realizado no Brasil de 2007 a 2014. Nesse caso, ó, chama de x barra, que é a maneira como eu representei a média. Passa o traço do jeito que eu fiz aí e coloca todos os elementos do conjunto em forma de adição, de soma. Aí somei 1.008 mais 1.177 mais 1.334 mais 1.403 mais 1.496, enfim, até 1.755, que é o último, lá da 2014. E como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, divide isso aí por 8. Fiz aqui a soma já para facilitar aí para vocês. Não perder muito tempo, né? Basta somar tudo. Somou tudo, deu 11.504. Depois divide por 8, que é a quantidade de elementos que esse conjunto tem. Quando foi feita essa divisão, deu 1.438. Aí você veja, ó, medida de tendência central. Todas as medidas giram em torno de 1.438. Então, a média de transplante anual de transplante de fígado no Brasil de 2007 a 2014 é 1.438. Beleza? Simples, né? Média não tem segredo. Aprenda e faça. Média é a soma de todos os elementos de um conjunto de valores dividido pela quantidade de elementos que tem esse conjunto. Fez isso? Pronto, é a média. Bem, continuando, existe uma média chamada de média aritmética ponderada, que consiste basicamente em atribuir pesos aos valores. Esses pesos simbolizam ou representam a quantidade de vezes que esses valores se repetem. Imagina que eu tenho o seguinte conjunto. Ó. Eu tenho um conjunto com os seguintes elementos. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 e 4. Aí. Qual é a média? No caso você somaria tudo, né? 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 2 mais 3. Somaria tudo e dividir pela quantidade, você teria a média. Mas você está percebendo que esse elemento 1 se repete 2 vezes, que esse elemento 2 se repete 3 vezes, que esse elemento 3 se repete 2, que esse elemento 4 se repete 3 vezes, 4 vezes também. Aí, nesse caso, essas quantidade de vezes que esses elementos se repetem é o que eu chamo de peso. Aí, em vez de repetir tudo isso, eu podia simplesmente dizer o seguinte, ó, que 1
o elemento 1 tem peso 1, ou tem peso 2, que o elemento 2 tem peso 3, que o elemento 3 tem peso 2 e que o elemento 4 tem peso 4. Daí eu teria uma média, faria no caso uma média aritmética ponderada, que seria o quê? A média aritmética ponderada, x barra p, né? Média aritmética ponderada de um conjunto de n valores, x1, x2, x3, xn, cujos pesos são peso 1, peso 2, peso 3, peso n, é dado por, aqui representa a média ponderada, x barra p. Aí, para calcular essa média ponderada, basta multiplicar cada elemento pelo peso dele, né? E somar com o outro elemento, o segundo elemento, com o peso dele, o terceiro elemento com o peso dele, e assim sucessivamente, e dividir pela soma dos pesos. Essa é a média ponderada. Como é isso? Veja esse exemplo. Ó. A classificação final para um determinado curso é a média ponderada das provas de capacidade geral, com peso 3. A média de capacidade geral tem peso 3. Quer dizer o quê? Que se você tira uma determinada quantidade de pontos, ele vai considerar esses pontos 3 vezes. Repetir eles 3 vezes para fazer a média. E as provas de capacidade específica com peso 2. Aí diz, nessas condições, qual é a classificação de um aluno que obteve 162 pontos na prova de capacidade geral e 147 pontos na prova de capacidade específica? É uma média ponderada. Então, veja bem. Na de capacidade geral, ele tirou 163 pontos, mas o peso dela era 3, está dizendo aqui. Então, você faz o quê? 163 vezes 3, mais, agora a de capacidade específica, que era 147 pontos, e o peso dela era 2, então mais 147 vezes 2. Nesse caso aqui não são só dois pesos, já que são dois elementos, o peso 3 e o peso 2, então você soma pela quantidade de pesos, soma os pesos aqui no denominador, então 3 mais 2. Fez isso, ó. Faz a multiplicação primeiro, 163 vezes 3 deu 486, mais 147 vezes 2 deu 294, dividido por 3 mais 2 que deu 5. Aí no final é que você soma, 486 mais 294, deu 780, dividido para 5, 156. Então essa é a média aritmética ponderada. Simples, né? Então não tem dificuldade nisso também, é bem simples. Bem, no caso da moda é uma medida de tendência central que corresponde ao valor, num conjunto de valores, de maior frequência, ou seja, que aparece mais vezes, ou que mais se repete. Nem disse que uma roupa está na moda, é porque ela está sendo muito usada, né? A maioria das pessoas usa ela, então está na moda. Então, na estatística, aqui no caso nas medidas de tendência central, quando diz que um valor é a moda, é porque ele se repete mais vezes, ele aparece com maior frequência. Por exemplo, aqui no exemplo 3 tem o preço de certo produto em diversos supermercados em reais. Aí tem o valor dele, 1.025, 2,07, 2,11, 2,45, 2,49, 2,79, 2,99. Você observando, você vê que não há valores repetidos. Não tem um valor que mais se repete, todos são valores diferentes. Nesse caso, a gente diz que essa moda, ela é amodal. Amodal por quê? Porque não tem moda, já que não tem valor que mais se repete. Todos são valores diferentes. Diferente aqui do exemplo 4, ó, que tem a idade dos funcionários de certa empresa em reais. Ou melhor, em anos, né? Aí tem a idade dele, ó, 18 anos, 21, 21, 21, 23. Se você observar, os termos que se repetem é o 21, que se repete 3 vezes, e o 31, que se repete 4 vezes. No caso, eu digo que a moda é 31, porque o 31 é a idade que aparece com maior frequência, se repete mais vezes. Imagine que o 21 também se repetisse 4 vezes. A moda seria 31 e 21. Seria uma moda chamada de moda bimodal, porque teria duas modas. Mas no caso, o 31 se repete 4 vezes, então só é uma moda, que é, no caso, o 31.
Tá aí. Se for uma média ponderada, é só ver o termo que tem o maior peso. O que tem o maior peso é porque é o que se repete mais vezes. No caso, esse valor seria a moda, o que de maior peso. Quando a média é ponderada, quando é um valor ponderado, né? Uma tabela com números, com valores ponderados. A última medida de tendência central é chamada de mediana. Mediana tem duas situações que você deve considerar quando vai determinar a mediana. O primeiro caso é quando o conjunto de valores tem quantidade ímpar, tem uma quantidade ímpar de valores em um determinado conjunto. A mediana em ordem crescente, aqui em ordem crescente, corresponde ao termo central. Aí vai ficar o seguinte, ó, nesse exemplo. Qual a mediana do conjunto 3, 9, 4, 2, 0, 11, 5? Para saber a mediana, você sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, 7 valores. Nesse caso, 7 é uma quantidade ímpar. Então, vai ter um valor central. Para saber qual é esse valor, você primeiro coloca esses valores em ordem crescente. Aqui é o quê? Começa do 0, depois o 2, depois o 3, 4, 5, 9 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Aí você percebe que o termo central é o 4. Veja, quando eu circulo o 4, eu vou ter 3 valores antes e 3 valores depois. Logo, o 4 está no centro. Portanto, a mediana seria 4. Isso quando a quantidade é ímpar, a quantidade de elementos é ímpar. Mas se no conjunto de dados com quantidade par de valores, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais, com valores, claro, em ordem crescente. Nesse caso, eu quero saber qual é a mediana dos seguintes valores: 21, 19, 23, 18, 15, 32, 22 e 24. Nesse caso, eu vou colocar primeiro em ordem crescente, começa pelo 15, do 15 vai para o 18, depois do 18 vai para o 19, 19 aí vai para o 21, aí 22, tem o 23 também, tem o 24 e o 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, tá? Todos os valores em ordem crescente. 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 32. Se você observar, ó, o termo que fica no meio são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Quando eu divido 8 por 2 dá 4. Então, os termos centrais é o quarto e o quinto. Ó, 1, 2, 3 aí. O quarto e o quinto. Pode observar que tem 3 números antes, 3 números depois. Como ficou 2 valores no centro, a mediana é a média aritmética dos termos centrais, que no caso é 21 mais 22 dividido para 2. 21 mais 22 vai dar 43. Né? 43. 43 dividido para 2 dá 21,5. Certo? Tá aí. A mediana seria 21,5. Tá aí, pessoal. Medida de tendência central é isso. É bem simples de entender, bem simples de calcular também. Aí eu vou ficar uns exercícios para vocês fazerem, façam com atenção e aprendam de verdade esse conteúdo.